Bom, pessoal, bem-vindos ao vídeo 5. Nesse vídeo de agora, a gente irá fazer a modelagem de pilares e vigas, tudo bem? Lembrando que a gente estava aqui, ó, vou salvar um disquetezinho Ezinho, modelador estrutural e fechar. Por hora, a gente não tem nenhuma estrutura modificada, nem alterada, nem modelada, né? Então ela não aparece aqui, tudo bem? Então eu vou, dentro do modelador estrutural, vamos inserir primeiro os nossos pilares, tá? Então para inserir pilares, como eu faço, professor? Você deve clicar na aba Pilares, e a gente vai fazer os dados de pilares. Aqui você pode ver que tem um íconezinho com um lapisinho. Quando eu clico nele, aparece uma janelinha. Essa janelinha, pessoal, ele já vai estar indicando a numeração do primeiro pilar, tudo bem? Na próxima aba, a gente identifica a seção dele. Eu vou fazer um pilar que ele tem largura de 15, altura de 30. Então, 15 por 30. O TQS, pessoal, ele sempre está em centímetros, em termos de dimensões, tudo bem? Então, toda vez que nós estivermos atribuindo um elemento, um tamanho de comprimento de viga, etc., um furo, enfim, tudo em centímetros. Você pode alterar isso se você desejar, mas é lá naquela aba de editar edificação, tá? Bom, você pode atribuir um pilar em retangular, você pode atribuir um pilar em L, um nu, circular, poligonal ou um perfil, caso você queira trabalhar com uma estrutura metálica ou até de madeira. É só atribuir um material não padrão, tudo bem? Então, vou trabalhar com perfil I, então quero atribuir um tipo de material aço, né? Então vou pegar um aço estrutural A572 graus 70, por exemplo, um ASTM. Aqui você basta clicar no material e ir lá na biblioteca de materiais do TQS, que ele já vai atribuir, ó, uma pancada de materiais com as suas respectivas características físicas. Então, por exemplo, vou clicar aqui em madeira. Então ele já puxa aqui as características mecânicas daquele material. Poderia estar inserindo aqui também, por exemplo, um aço A572 que a gente falou, grau 50, por exemplo. Ele já puxa as características daquele material. Bacana, né? Bom, aqui não vai ser o caso, a gente vai estar trabalhando com um perfil que ele vai ser um perfil retangular, né, em concreto armado, tá? Eu não vou definir material padrão, porque ele já pega como default o concreto C25, que a gente tinha definido lá na edição da edificação, tá? Nessa parte daqui, pessoal, a gente não vai entrar em a fundo, tá? Mas você pode definir onde ele está vinculado, se ele vai receber vento ou não. Aqui você pode identificar onde o pilar nasce ou morre, questões de detalhamento, se ele vai estar em contato com o solo ou não, etc. A gente não vai falar sobre isso nesse momento. Clicar em OK. Tá? Uma vez que você clica em OK, pessoal, ele já mostra aqui, ó, as informações de pilares que você vai lançar. Tá? Para inserir um pilar é bem simples. É só clicar aqui, inserir pilar. Ele já vai estar indicando aqui, ó, pessoal, no meu mouse, ó, o pilar retangular. Tá? Então aqui basta chegar muito pertinho, tá? E clicar onde você deseja. É interessante o seguinte, você sempre atribui o pilar na face que você quer que ele fique. Então, por exemplo, se a gente botar aqui um pilar 15 por 30 e ele não for um pilar bacana, ou seja, se sobrar ali, vamos supor que quando a gente processa a estrutura, precise aumentar esse pilar. Então, da face que você aumentar, vai ser a face que você instalar ele. Exemplo, vou clicar aqui bem no meio, né? Então, já atribuí aqui um pilar. Aqui não dá para ver direito, mas o símbolo dele está aqui, é porque a gente está clicando, a gente está fazendo a montagem dele bem em cima da forma que eu tirei do próprio TQS. Então aqui é interessante, como eu cliquei bem no centro, se eu clico duas vezes nele e eu edito, vou botar aqui 60 por 90. Como o meu ponto de inserção foi exatamente no meio, ele cresce de acordo com o ponto de inserção. Perceberam? Se eu tivesse botado esse pilar, eu tivesse inserido esse pilar pela quina. Como eu faço isso, professor? Só clicar F2. Quando você clicar em F2, ele vai mudar o ponto de inserção do pilar. Então, se eu inserir o pilar aqui pela lateral, ó, ele identifica o pilar, vou clicar duas vezes nele e vou aumentar a seção, 60 por 90, por exemplo. Ele cresceu de acordo com a quina que eu inseri. Percebeu? Tá? Então, é muito importante você saber exatamente onde você estiver inserindo, porque você vai ter menos trabalho se você precisar alterar esse pilar depois. Tá? Aqui eu vou voltar para a renumeração dele, é a renumeração número 1. Tá? Renumeração número 1. Na verdade, eu vou apagar ele, eu vou só refazer, Ctrl Z ele refaz, tá? Vou botar a inserção dele como sendo a inserção central.
para deixar todos iguais, porque já tem um pontinho aqui identificado, tá. Tudo bem? Se eu clico aqui de novo em inserir, ele vai inserir o próximo pilar com o próximo número, tá, então ele inseriu aqui P2, tá. Ou se você clicar com o botão direito do mouse, ele repete o último comando, perfeito? Então inserir aqui, tá. Eu vou ocultar aqui a arquitetura, ó, ligar, desligar referência externa, para a gente ver que já temos aí 4 pilares lançadinhos, tá. Bacana, né? Então P1, P2, P3, P4, né. Vamos supor, professor, que você tenha lançado pilares em, sei lá, tem nomes diferentes. Esse aqui, em vez de P3, vou botar ele P10, por exemplo. E aqui, em vez de P1, eu quero que ele seja P12, exemplo. Vamos supor aí que você tenha botado pilares com numeração que você não deseja. Para renumerar esses pilares é muito simples. Geralmente a leitura que nós fazemos dos projetos é igual a leitura que a gente faz de textos normais, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então esse aqui deveria ser o pilar de acordo com a ordem P1, esse é o P2, esse é o P3, esse é o P4. Tá? Então tem um comando muito bacana chamado renumerar. Vamos supor que você tenha 100 pilares, vai ter que renumerar os 100 pilares? Não precisa. Só clicar em renumerar, você vai renumerar pilares com número a partir de número 1, quero que todos sejam renumerados. Aí ele renumera P1, P2, P3, P4. Muita atenção você deve ter, porque essa renumeração é de acordo com o texto, não com um elemento. Por exemplo, o pilar P1 e o P2 eles estão exatamente no mesmo alinhamento. Mas se eu botar o texto do P2 acima do texto do P1 e eu fizer a renumeração, ele vai renumerar o P1 como sendo o primeiro pilar, porque o texto dele está acima do P2. Então, esse aqui tem que ter bastante cuidado. Bom, ou, na verdade, não é cuidado, vocês precisam saber disso. Beleza? Então, pilares indicados. Outra coisa interessante é o seguinte, a gente está no pavimento térreo. Se eu for para o pavimento fundação, você vai perceber duas coisas. Primeiro, a cor do pilar mudou. Não, ainda não, perdão. A primeira coisa que você perceber é a criação de linhas, tá? Então, essa aqui é a indicação que o pilar nasce no pavimento fundação. E ele vai até a cobertura, onde ele muda de cor, indicando que é um vermelho mais escuro, ó, observe. Indicando que o pilar morre ali, né, no último pavimento. Tudo bem? Então, ele nasce onde está indicado com um tracinho em magenta, ele morre lá no último pavimento. Beleza? Para a gente ver a leitura em 3D, olha que bacana, eu vou para o pavimento térreo. Tem aqui na nova, a partir da versão V22, você tem um cubo mágico aqui, ó. Você pode clicar nesse cubo mágico e ele vai botar já o seu desenho em 3D, ó, que bacana. Né? E você pode mexer nesse cubo mágico, ó, ou você pode fazer que nem o AutoCAD, né? O do Orbit. Então você seleciona, você segura o comando Shift e aperta a rodinha do mouse, tá? E você consegue mexer nele à vontade. Tudo bem? Então os pilares todos das estruturas já foram lançados. Você pode voltar aqui para o 3D, salva o modelo estrutural. Sempre quando você fizer alguma adição de modelos estruturais, né, pilares, vigas, etc., você deve salvar. Tudo bem? E aqui você vai conseguir visualizar o 3D da estrutura. Você pode clicar aqui em visualização 3D. Você quer que veja desde o nível de fundação ao nível cobertura. Vou clicar em OK. E ele vai mostrar para a gente todos os pilares lançados. Bacana, né? A gente pode mudar essa interface, por exemplo, eu não quero esse piso aqui em grama, eu quero que seja uma outra interface, por exemplo. Você pode vir aqui em critérios de visualização e pedir para ele mudar com os modelos previamente em default no TQS. Você pode, inclusive, subir com modelos novos. Eu vou botar esse modelo daqui, basta eu clicar nessa setinha, sim, e fechar, ele vai atribuir agora aquela textura, né, etc. Uma última coisa para a gente fechar esse vídeo é o seguinte, vou botar aqui o modelo 3D para vocês, um pavimento cobertura, tá? Vamos supor que eu queira que o pilar P2, por exemplo, em vez dele morrer, né, no pavimento cobertura, eu quero que ele morra no pavimento térreo. Então basta eu clicar duas vezes no P2, venho aqui em seção barra planta, eu quero que a última planta que esse pilar vai estar é no térreo, tá? Então clicar OK e OK. Perceba que ele vai ser ocultado daquela vista, a cobertura, ele vai estar logicamente morrendo no térreo, tá? E quando eu for observar o 3D, esse pavimento, né, esse pilar vai ter morrido, né, no térreo. Bacana, né? Então, só para voltar, clica duas vezes, clica duas vezes, clica duas vezes, clica OK e OK.
Tá? Agora nossa estrutura já está ali direitinho. Bacana? Fecha isso, vou salvar o modelador, botar na vista aqui superior, fechar aqui. Quando eu fecho aqui, pessoal, e eu atualizo, ele já mostra a estrutura aqui do que já foi lançado, ó, tá? De cada pavimento. E o 3D, se você já tiver processado o 3D, ele já deixa aqui indicado previamente. Tá? Com isso a gente conclui esse vídeo, número 5, grandes pilares.